Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje nosso devocional diário está em Hebreus, no capítulo de número 7. E se você está acompanhando nossas proposições de leitura no Antigo Testamento, estará lendo Deuteronômio dos capítulos 27 até o capítulo de número 30. Hebreus 7 vai trazer à tona aquilo que o autor termina de falar lá no capítulo 6, dizendo que Jesus, ele foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, diz o capítulo 6, versículo de número 20. Quando entramos no capítulo 7, o autor vai trazer à tona aqui a história que está lá em Gênesis, no capítulo 14, quando Abraão saiu para resgatar o seu sobrinho Ló. Ali ele guerreou contra alguns reis, venceu aqueles reis e ali ele se encontrou com Abraão. O autor começa no versículo 1, porque Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saudou ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou. Matança da derrota, dele ter vencido aqueles reis ali. E Melquisedeque abençoou Abraão. E Melquisedeque, o autor vem dizer que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. É interessante nós pensarmos isso aqui, porque Melquisedeque, ele é anterior e superior a Abraão. Abraão, nós vamos lembrar, foi o primeiro chamado por Deus para começar ali uma linhagem santa, uma linhagem que daria por fim a nós o Messias, Jesus Cristo. Melquisedeque, ele aparece no cenário e ali não é dita a genealogia dele. Vamos lembrar que Gênesis faz questão de colocar todas as genealogias, mas Melquisedeque ali não tem escrito, por isso que ele fala que é sem genealogia. Ele não diz quando ele começa, quando ele morre, ele simplesmente aparece ali no cenário. E aqui o autor aos Hebreus vai aproveitar essa situação para dizer que Jesus Cristo, ele é sacerdote perpétuo, porque ele é da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Arão. Que depois de Abraão vem Isaac, Jacó, e um dos filhos de Jacó chamado Levi, é de onde vêm as famílias sacerdotais, segundo ali a ordem de Arão, como nós conhecemos. Mas nós vemos aqui no versículo 6 que esse Melquisedeque abençoou Abraão, abençoou o que tinha as promessas, aquele que tinha a promessa de um grande povo, como Deus cumpriu na vida dele. E aí ele vai falar sobre Jesus. Quem é Jesus? Jesus, versículo 15, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, como está dito e testificado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, diz o versículo de número 17. Então, nós temos que entender aqui o que o autor está dizendo. Ele está dizendo: Jesus, ele é, a verdade, da tribo de Judá, não é da tribo de Levi. Jesus, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque foi um sacerdote anterior até mesmo a Abraão e é superior a Abraão. Então, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança, é que o autor conclui aqui no versículo de número 22 para nós. E o versículo 24 diz que ele continua para sempre, ele tem um sacerdócio imutável. E por ter esse sacerdócio imutável, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse é o trabalho de Jesus, interceder por aqueles que se achegam a ele. Esse é o nosso sumo sacerdote. Só para nós nos lembrarmos, o sumo sacerdote era aquele que fazia uma parte intermediária entre o povo e Deus, era aquele que sacrificava, era aquele que orava, que pedia perdão ali pelo povo, mas ele também tinha que pedir perdão por ele mesmo. Mas agora nós temos um sumo sacerdote que é inculpável. Veja o versículo 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele se ofereceu por nós, esse Jesus. Ele é o nosso intercessor, nosso intermediário. Ele é a ponte até Deus. Ele é aquele que nos salvou. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos de outros sacerdotes. Nós temos a Jesus Cristo, a quem nós buscamos, a quem nós adoramos e que nós sabemos que intercede por nós dia e noite. Então, versículo
28 encerra: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Esse é Jesus, perfeito para sempre, perfeito indefinivelmente. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Que você já tenha buscado esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, para que você possa ter certeza que você está sendo ali guardado, cuidado, tem alguém intercedendo por você dia e noite sem parar. Somente Jesus pode fazer isso. A Ele seja glória, louvor e toda adoração. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.